Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Treino Profissional. Este é o primeiro episódio desta terceira temporada e não podia ter outra pessoa comigo que senão o Dr. João Fraga de Castro. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. E o João seria provavelmente a pessoa com quem eu ligaria no caso de ouvir alguma vez dizer que só tem direito a uma chamada. E portanto, muito obrigado mesmo por acolher na minha casa e por estares aqui. Mais uma vez, muito obrigado. A gentileza é grande e o gosto. E este desejo já estava a ser agendado há muito tempo e de um momento para o outro, quando o Tiago falou, quando falaste... É para ser e é estamos cá, precisamente, o gosto é meu. Olha, ainda bem que esperámos um ano, estamos os dois mais magrinhos um bocadinho, é verdade. E portanto, tu mais. agora vai ser melhor ainda do que se fosse há um ano atrás. Muitos anos de profissão, já são mais de 30 anos nesta área da advocacia, é muito tempo, ficamos todos velhotes, não há só para uns. E muito obrigado. Eu gostava, se calhar, antes de passar a apresentar as linhas do currículo, que já são muitas, se calhar começava por te perguntar como é que isto começou, como é que esse gosto pela advocacia começa, como é que começa essa jornada, como é que depois se encaixam aqui algumas das especificidades do trabalho que vocês vêm a desenvolver, até no mundo da moda, como é que isso começa? Eu acho que tudo começa com uma inundação do ginásio da nossa escola em Bragança, onde eu sou natural, mas estou emprestado no Porto há uns 30 e bastante anos, e houve uma infiltração de água e era necessário redigir uma carta para o Conselho Diretivo. E não sei por cargas de água, ou porque era diretor também de turma, carrilhou-me a mim fazer essa carta. E a carta surtiu efeito. A partir daí percebi que a força da palavra pode ser tão forte como a força de um pau, como a força de uma faca, como a força de algo acutilante. E foi daí que começou. Depois encadeou-se, foi surgindo a ideia, a dicotomia letras-ciências, e depois, claro, a escolha da faculdade, acabou por ser a católica porque sim, porque também tinha média para ir para onde é que quisesse, e pronto, e começou por aí o início, para começar, que foi por aí. A parte do direito da moda foi uma coisa que eu, por questões familiares, havia muita presença de têxtil a nível do retalho e a nível industrial, embora muito mais ressalvado o retalho, e um dia eu meti na cabeça, eu raciocinei e disse assim, o que eu faço, isto é o que faz a Susan Scafidi na Universidade da Ford University em Nova Iorque. E entrei em contacto com ela, na altura o franchising era um valor muito americana, e eu achei que não. Então decidi fazer uma coisa, fiz uma estrutura, e depois contei que sempre com o apoio da Escola de Direito da Faculdade, da Escola de Direito do Centro Regional do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, com a doutora Ana Afonso, a professora Ana Afonso, e com o professor António Fontaine, na altura era o diretor do curso. Foi começando, fizemos uma sessão, 2, 3, fizemos 3 edições. E agora poderemos fazer outras, mas cá noutra roupagem. Isto é incrível, porque eu nem sequer tinha noção que o mundo da advocacia tinha tanta especificidade. Não fazia a menor ideia, até começar a dar-me com vocês e começar a perceber que isto era uma realidade. Este podcast pode ter aqui uma vertente muito importante para quem é empreendedor e para quem está a começar os seus negócios também, porque aquilo que acontece muitas vezes é o quê? Ainda no outro dia partilhei uma coisa que era neste sentido, que é, nós muitas vezes começamos uma coisa, estamos dentro de um jato a aprender a pilotar. Estamos já dentro do jato a começar a aprender. E portanto, este episódio serve um bocadinho para quê? Para não se cometer erros logo à partida. Sim, e acho que era uma daquelas coisas que nós, se calhar, poderíamos começar por abordar neste podcast, era um bocadinho isso. Como é que uma pessoa que tem que abrir uma empresa, qual é as questões que deve logo começar por se preocupar? Essa passa por ser verdadeiramente a primeira questão. O ter uma motivação e uma resiliência para enfrentar qualquer processo burocrático é, de facto, a primeira condição. Depois, perceber qual é, especificamente em termos regulatórios, em termos fiscais e em termos jurídicos, e eu distingo o jurídico do regulatório como sendo o regulatório mais ligado a normas da Direção-Geral de Saúde, ligada já ao Ministério da Saúde, ligada já à prática de educação física, que tem regras mais específicas. Mas perceber estas 3 realidades faz com que alguém já não vá ao engano. E eu dou o teu exemplo. Quiseste entrar e tens um projeto válido que está a crescer dia a dia, estruturado a nível de um software informático, de uma aplicação,
e contactaste-me na altura para nós fazermos o registro, porque aliás, a par de um outro nosso grande amigo, que é o Pereira e a Sílvia Henriques do Estúdio Foz, de quem eu, por facto de estar ligado a eles há 14 anos, fazer treino com eles, também tiveram essa sensibilidade, e tu percebeste, mas eu não tenho o registro. E de facto, estar a expor um código-fonte ou uma ideia, por mais aparente que ela seja de simplicidade, sem ter essa proteção, pronto. E depois não desistir. A tua resiliência foi perceber que o recurso inicial vem um recurso parcelarmente indeferido. É aquela coisa aí. Então eu comecei, agora já estou quase a morrer na praia. E perceber que isso tudo se pode fazer se houver bons profissionais como eu tenho o gosto de ter na minha vida há 14 ou 15 anos. E parece que vou treinar contigo quando não estiver cá. Também sei isso, portanto, pena minha, o sofrimento meu. Vamos ver como é que isto corre. Exatamente. E basicamente passa por isso, mas questões fiscais, questões regulatórias, são questões determinantes para começar qualquer coisa. A escolha do CAE, do Código de Atividade Económica, escolher se é uma atividade organizada, uma contabilidade organizada ou não, escolher a melhor forma de contratar e de ser contratado para uma entidade ou da entidade contratar pessoas, é determinante. É o que faz com que nós tenhamos menos liabilities na nossa atuação e, em última instância, ganhamos dinheiro. Pois. Que é uma coisa que poderemos abordar quando tu entendes por bem, que é, nesta atividade, há o ganhar dinheiro, há pessoas que transportam, que ganham dinheiro, e outros que transportam dinheiro. Basicamente, eles repassam o dinheiro que recebem e não têm um efeito coador, um efeito de retenção, porque pagam ou no IVA ou nas multas regulatórias ou fiscais, porque não têm um enquadramento certo. Certo, se calhar podemos já começar por aí. Então, começando por aí, passa muito por os regimes da segurança social, a escolha do próprio CAE de atividade económica, a questão dos cumprimentos das normas de SAFT, que são os documentos contabilísticos que servem de base à organização contabilística de uma empresa. Saber se nós queremos assumir que temos um conjunto de despesas que são, sem apresentar relevância fiscal delas, elas já são assumidas pela modalidade de contabilidade que nós escolhermos. Se queremos ter um contrato de prestação de serviços, se queremos ter um estabelecimento em nome individual, ou se queremos ter uma sociedade unipessoal que gira a atividade, é muito mais além do que aquela mera escolha que é feita pelo contabilista quando diz que tem que escolher aqui o Código de Atividade Económica que é adequado a esta atividade e implementá-lo. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. A própria seleção que a lei faz, e ultimamente facilitando, eu acho que demasiado, com estes regimes de certificação ou de validação ou de licenciamento express, que as pessoas depois pensam que é praticamente mandar uma carta para um sítio, às vezes nem sabem para que não é que é, mandam e que já está tudo licenciado. Não. Continua a haver uma grande diferenciação para atividades que têm grande sudação. Vou falar assim, uma coisa parecida com esta. Um estúdio de pilates não tem as mesmas obrigações que um estúdio que tem musculação, que tem fitness. Não tem. É óbvio. Sim. E as coisas funcionam por aí. Com esta questão, com estas modalidades muito diferentes que há dentro do PT, o small studio, os box e a tua atividade, mesmo a tua atividade acaba por ter, do ponto de vista do regime contratual, quais são os meus direitos. Eu quero contratar contigo, quero saber qual é o meu regime de faltas, o que é cobrado, o que não é cobrado, porque nesta atividade sabemos que há pessoas que não respeitam o profissional. E isto passa por aí. Se nós não nos respeitarmos, também não somos respeitados. E isso passa às vezes por dizer, olha, faltou, não me avisou durante o período que é previsto, eu vou ter que lhe debitar uma aula. Passa por essas circunstâncias, mas passa também por outras como é que se renova o contrato, como é feito o pagamento, e no online, no teu caso diferente, porque é uma plataforma aplicada a treinos e que tem profissionais, tem outra complexidade, mas naquilo que possa ser uma relação bionívoca, profissional e atleta, mesmo aí há muitas coisas para serem feitas, muitas coisas mesmo.
Sim, nós trabalhamos, além da parte do software, também trabalhamos muito, tanto B2B como B2C. Acabamos por falar com pessoas diretamente, porque fazemos muitos planeamentos. Eu, por exemplo, trabalho com clubes também, trabalho com atletas, trabalho com outros empreendedores, trabalho com algumas startups, ou seja, já passa também para o B2B. E sim, essa parte dos termos e condições é daquelas coisas que se tem que ter mesmo muito cuidado e que honestamente eu também tento sempre ir revendo e provavelmente se eu for pesquisar aquilo terei ali algumas coisas que ainda terei que adaptar. Acho que todos os negócios têm, mas estas aqui têm que ser muito salvaguardadas. E esse é o menor dos problemas. Essa é a atitude mais proativa e mais correta. É saber que se tem, não está completamente isento de falhas, mas já se tem alguma estrutura. Sim. Se não se tiver nenhuma, nunca se sabe o que é que se pode acrescentar, porque nunca se sabe o que é que já se tem. É tão simples quanto isso. Eu conto um caso muito, muito rápido, mas emblemático, de um senhor que contactou o nosso escritório para fazer uma exportação de um tipo de equipamento para a Coreia do Sul. O equipamento tinha lá um produto que, por força da pauta aduaneira coreana, fazia com que o excluísse de uma certa isenção no pagamento de taxas aduaneiras do produto entrar. O cliente não quis pagar isso. Não quis, achou que era caro, muito diplomaticamente, muito educadamente, e nós também muito educadamente dissemos que a mercadoria chegou a Seul, não foi desalfandegada, porque foi verificada que um botão desse equipamento era em madrepérola. E madrepérola era um produto que estava excluído, o que iria prejudicar o regime de isenção. Isto para dizer o quê? Às vezes as coisas custam um pouco mais. A consequência fiscal, a consequência é importante falar. A consequência económica foi que a mercadoria esteve durante 30 dias na alfândega, não foi desalfandegada, houve perda de interesse justo por parte do Como é óbvio, no cliente, não é? É tão simples quanto isto, comprou no outro lado. Exato. E mandou vir pela Amazon. E o problema foi que acabou por pagar mais, acabou por pagar mais porque vendeu abaixo do preço e ainda teve que pagar uma consultoria. Aqui neste caso tudo passa por, seja um small business, seja um medium size business, ou seja um spa, hoje em dia há uma pléiade de regulamentação e de organização que, já para não falar no mundo digital, que isso seria outro mundo ainda. E não é menos complexo. Sim, sim. Parece que nós em Portugal falamos sempre que existe muita burocracia, que a justiça demora e que é tudo super difícil, mas muitas vezes também ao simplificar acontece questões como estas, de falhas que acabam por acontecer naturalmente. E claro, o João, sendo uma pessoa muito organizada, ainda trouxe aqui mais alguns apontamentos que queria falar hoje. Sim, porque isto é mesmo muito complexo. eu organizei em forma de os pontos cruciais. Um seria, e depois poderei tocar ponto por ponto muito rapidamente, ou com o tempo que precisarmos. Uma é a forma de exercício e enquadramento fiscal da atividade. Depois as obrigações correntes, em termos de faturas de IVA e segurança social. Depois o licenciamento e requisitos para as instalações. Muito, muito, muito importante. Seguros e responsabilidade civil profissional. Contratos com os clientes, com o PT ou até com plataformas. Benefícios fiscais e também o posicionamento no mercado. Depois, a parte final seria como contornar os problemas desde o início. E aí eu dou já a solução, que é muito simples. Trata-se de fazer um planeamento da atividade nas diferentes valências que o negócio tem. Se tiver um espaço físico, as questões dos condomínios, as questões do barulho, a lei do ruído, porque fazer isolamentos técnicos que se podem hoje diminuir, a escolha jurídica do meio jurídico de fazer, de estabilizar o negócio, e também a questão fiscal, que é associada ao primeiro, absolutamente, e depois a questão de um compliance mínimo, que é perceber que tipo de atividade eu vou ter e que tipo de licenciamento eu vou precisar de ter na minha atividade para não ter qualquer tipo de problema. A organização fiscal traduz-se aqui sempre em função do volume que possa vir a ser desenvolvido pela atividade. Nunca será de menos pensar em fazer, às vezes, uma sociedade unipessoal por cotas, em uma cota de 100%, porque permite também um conjunto maior de deduções de custos
que se for em nome individual, não tem. Eu não tenho. E estamos a falar desde a licença do Microsoft Office, a licença da música ou as licenças da Sociedade Portuguesa de Autores para poder emitir música, estamos a falar de questões dos custos do condomínio, estamos a falar da assinatura da empresa de telecomunicações que dá o cabo. Portanto, por aí é desse ponto. E tu vais tendo experiência também daquilo nos sítios onde trabalhas, mesmo acredito nos clubes onde trabalhas. Eu fiquei com a ideia que era handball. Voleibol. Sim. Voleibol. Um clube feminino de Leixões. Estive no Leixões ano passado. Este ano já estava com as duas equipas, masculino e feminino. Neste momento estou a trabalhar com o Ginásio Clube de Santo Tirso, nas duas equipas também, na masculina e feminina. E são projetos engraçados, porque são realidades sempre diferentes, não é? Passa-se de um clube para o outro e são sempre realidades diferentes. E não podemos falar muito aqui desta parte também das organizações e de como é que as coisas funcionam, porque ainda está um bocado atrás, comparado ao resto dos profissionais que já estão a começar a trabalhar nessa área. Essa parte ainda é um bocado... vai andando. Ainda é um merceeiro quase que faz as contas, é um merceeiro que trata dos contratos. É o guarda-livros, já não é o contador, guarda-livros às vezes. Exatamente. E, portanto, se calhar agora ainda faço uma pergunta que ainda é mais importante para quem ouvir isto, porque se calhar abre tudo. O que é que uma empresa, em Portugal, pela realidade que eu vou conhecendo, e se calhar já explico também, o que é que uma empresa ganha em fazer tudo limpo? Esta pergunta não tem rasteira nenhuma. É porque a maioria dos PTs que eu conheço não têm uma atividade sequer aberta, ou têm para trabalhar com os ginásios, têm que de vez em quando passar um recibo e a coisa vai funcionando assim. Eu não quis fazer isso. Tudo que é a minha empresa, eu quis que fosse tudo o mais correto possível. Porque acho que é assim que eu durmo melhor à noite, acho que passo uma transparência às pessoas de que é uma coisa profissional. O que é que eu ganho com isso? Em fazer o mais correto possível. A primeira resposta e a única que eu consigo até culturalmente e socialmente eu posso dizer é que ganha-se tranquilidade. Sempre direi que o maior conselho de direito fiscal, e eu que trabalho muito na área, não sou especialista em nada, sou apenas um aprendiz diário de algumas realidades em que a realidade fiscal, comercial e trabalho me aparece mais. Mas eu diria que o principal conselho que me deram alguma vez de direito fiscal foi: é melhor dar a palha ao burro, com todo o respeito pela administração tributária, do que o burro vir comer a palha toda. Quem já se lidou com animais sabe que se nós pusermos a um cão 2 kg de carne ou 2 kg de ração, e se for boa, ele come a ração toda se não for doseada. Ou seja, tem a ver aqui com aquilo que eu quero ter para a minha vida e para quem está connosco, a maneira como eu quero que progrida, porque depois o aparecer uma opacidade do ponto de vista rendimento traduz noutro problema. É que eu também, se quiser ir ao sistema bancário querer algum tipo de contributo, qualquer tipo de parceria, o sistema bancário vai dizer: o senhor não existe. Não há dinheiro. Ou seja, o senhor não existe, não tem uma sociedade, o senhor não tem uma contabilidade organizada, o senhor não tem o sustentáculo de um rendimento que possa alicerçar um mútuo de... Claro, porque é que eu havia de confiar em si, não é? Um bocado isso. Por mais que a pessoa seja bonita, não vai lá. Não há sequer aquela coisa de fazer. Olha, a sua taxa de esforço é tanto. A pessoa não tem taxa de esforço porque a pessoa não existe. A taxa de esforço é quando está em esforço. Já tem algum tipo de rendimento e uma obrigação a incidir sobre esse rendimento. E, portanto, sobretudo, a questão da visibilidade fiscal. A pergunta era: o que é que se ganha? Ganha-se em fazer um bom alicerce que permite, numa visão imediatista, mas também a médio e longo prazo, contribuir para a estruturação de uma vida familiar, profissional, no mercado, e muito à la longa ter uma reforma que muitas das pessoas, e isso vê-se muito no mundo desportivo e no mundo artístico, em que não se estruturam as coisas de maneira... O que se ouve falar de sucesso é, talvez, abaixo de 7% do que acontece na realidade. E tive várias experiências na minha vida, pessoas que tiveram em grandes clubes, o Paris Saint-Germain, o Benfica, e que hoje em dia são capazes de telefonar porque têm um problema financeiro. E alguns, mesmo o mais grave, é dizer assim: presta-me dinheiro.
Pois. E isto acontece, ou seja, porque não se começou um dia a pensar que eu ganho 100, não posso gastar 100. Tem que se fazer ali uma estratégia. Há uns fãs chamam-lhe a estratégia das 3 patinhas, ou dos 3 cestinhos, pôr um para a reforma, outro para o investimento imediato, outro para as emergências. A nominação pode ser muito, muito diferenciada. Portanto, a resposta é: ganha-se tranquilidade. Sim, sim. Eu acrescentaria aqui que, pelo menos no meu ponto de vista, é que um dia o negócio pode ser vendido. Também, que sem ter provas também de resultados palpáveis é difícil vender um negócio. Parece que em Portugal ainda não, esta cultura de vender os negócios, né, só acontece nas patentes altas, mas isto é uma coisa que acontece. Nos Estados Unidos há muitas pessoas que compram quase em seed ainda no começo, compram outros negócios. Quase compram a ideia. Exatamente, acaba por se comprar a ideia, e eu acho que isto é uma coisa daquelas também que é importante ter. Claro que essas questões das reformas e tal, por exemplo, nós vemos agora muitas vezes notícias, e corrijo-me se eu estiver errado, de realmente muita gente que hoje em dia vive na extrema pobreza, trabalhou X anos e vive em extrema pobreza. Pois, mas se calhar também não descontava nem um ordenado mínimo na altura e ganhava tudo por baixo, e temos isto como uma realidade a acontecer hoje em dia. Esta questão jurídica pode-nos proteger também deste tipo de questões. Pode, Tiago, mas há aí outra coisa que não há remédio que consiga ultrapassar uma doença que é muito presente na nossa sociedade e não tem a ver com a geração antiga, tipo, os velhinhos, não. Sim, tem a ver com literacia financeira. Exatamente, sim. E a literacia financeira faz com que eu tenho duas realidades que posso observar muito perto do meu círculo existencial, em que com o mesmo rendimento e com o mesmo agregado familiar conseguem ter 2 tipos de vida completamente diferentes, em que uma até quase, eu às vezes digo, mas como é que é possível fazer? E explicam-me como é que é possível fazer. E é possível fazer. Exato. E agora, tem a ver com alguma renúncia. Há muitas coisas que são muito, muito difíceis hoje em dia de fazer, porque há um apelo à rua. Eu sair daqui e for para o Porto, não tenho nenhuma via protegada. Mas se andar mais aqui um bocadinho mais para a direita, eu para ir, nem que seja ir ver o sol, ou a praia, ou sentir a brisa da Costa Nova, eu tenho que pensar, além do gasóleo, além do desgaste do meu carro, eu tenho que pensar nas vias, e não estou a almoçar. Sim, exatamente. Agora, há esse conjunto de coisas que são quase que subreptícias e que entram na nossa bolsa, mas há outras que são mais visíveis e que tem que se fazer, deve-se fazer um sacrifício, porque quem não faz sacrifício, eu diria que não tem uma vida saudável, uma vida financeira saudável. Pode dizer, mas a partir de um determinado nível é mais fácil fazer sacrifícios. É verdade, é sim senhor, mas não é impossível não os fazer também, quando há um propósito de vida. Exatamente. E aqui o que falta é um propósito de vida. Pelo menos a minha visão, muito particular, se calhar muito, muito conservadora, mas não sou muito conservador. Sim. Não, estamos aqui a partilhar ideias e isto está à vontadíssima para partilhar esse tipo de coisas também, porque isto aqui é uma questão muito aberta, não é? Porque parece a mim que a advocacia trabalha muito perto, tanto com os operacionais como com a parte financeira. Vocês acabam por ser, não uma ponte, mas um braço importante que está ligado a tudo o resto, certo? Deveria ser assim. Eu digo que nas empresas onde intervimos, sejam elas na área da saúde, hospitais, clínicas, ou espaços de saúde física, mais especificamente ligada ao fitness, ou seja uma empresa de produção têxtil, ou seja uma empresa de produção de sapato, eu quero pensar sempre que a decisão da empresa deve ser tomada colegialmente pelo Conselho de Administração, e depois há um advogado e há um contabilista, um financeiro, que devem estar associados à decisão. Porque a implicação do senhor administrador dizer assim, eu vou distribuir pelos meus colaboradores 1.000 euros a cada um ao final do ano. A decisão, se for 1.000 euros tomada por si só, se não for contemporizada e adequada e formatada pelo advogado e pelo contabilista, se o advogado tiver formação, pode traduzir-se que o trabalhador não vai receber 1.000 euros. Sim, exatamente. Pode receber muito abaixo dos 50.
Ou dos 500 euros, perdão, dos 50%. Sim, sim. E, portanto, aqui eu quero aumentar os colaboradores porque eles são muito bons. E quantas vezes a entidade patronal quer aumentar os trabalhadores e as pessoas esquecem-se que existe a taxa social única, que por cada 1000 euros pagam-se 237,500, portanto 23,75. E isto é uma coisa que dizes, mas é para a Segurança Social. É assim, é para a Segurança Social. É assim, senhor. Supostamente é para um cofrezinho que todos teremos um dia lá com o nosso nome. O teu está lá, Tiago Gomes. Vamos ver. Está lá. Portanto, o meu já está quase cheio. Embora que nós temos um regime diferente, não temos a Segurança Social, temos a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, mas que também não me confere nada. Eu não posso estar doente. A profissão que não pode estar são os PTs e os advogados. Não podemos. Não podemos estar doente porque tem a ver com a nossa prestação. E a questão passa um bocadinho por aí. É essa lógica de que o Estado tem, a nível da tributação dos rendimentos do trabalho, um peso absurdo. Ainda este fim de semana um amigo meu me fez chegar, o Miguel, tu sabes muito bem, que também é um grande empresário ligado à área farmacêutica, em que veio fala num artigo do Jornal de Notícias que explicava uma coisa brutal, que é o dislate, quase a estupidez do absurdo de haver profissionais que recebem mais dinheiro por fora do que recebem na sua folha, através de mapa de quilómetros, através de despesas ajudas de despesa, não é? Ou seja, e que a administração tributária, de alguma maneira, e a Segurança Social, não estão a dar a devida atenção, ainda que isso seja um abuso e possa ser configurado uma norma que é absolutamente ilegal e chamo-lhe só ilegal porque aí cabe tudo, é mesmo assim. Sim. E na vossa área, na área da saúde, na área do fitness, na área do exercício físico, há muito, às vezes, essa ideia que, pelo facto de ser em que as pessoas até se tratam todas por tu e estão muito próximas e até são confidentes umas das outras, esquecem-se que essa informalidade não é contrária a existir uma organização, quer de quem dá o exercício, o PT, quer da empresa que emprega o PT, na sua relação com o atleta. Sim. Não tem que ser de maneira nenhuma. Não tem que ser. E eu vejo por todo o mundo por onde viajo e onde faço exercícios, eu noto que há, quase como nos grandes restaurantes, quase todos, em que deixa-se o cartão de crédito de garantia e a pessoa falhou. Porque Exato. se estiver já à minha espera de não aparecer, quer dizer, eu tenho respeito, eu costumo dizer, eu treino com o Raul Pereira há 14 ou 15 anos. Quer dizer, dizer que é meu PT não é nada disso, não é nada meu PT, é meu amigo. E eu posso, estas duas mãos não chegam, ou chegam melhor, para encaixar as vezes que eu faltei, tirando aquelas em que o Raul entendeu que eu devia treinar de manhã, porque de manhã não treino ninguém, nem morto. Mas isso tem a ver com o respeito puro, portanto, não tem que haver uma falta de formalismo. E da parte do PT também não tem que haver. Sim, isso é um tema interessantíssimo. A questão de, nesta área, ainda se contar muito com, não é boa vontade, mas quase. Isso parece, por exemplo, parece-me a mim que não sei se isto só acontece em Portugal ou se é uma parte que é normal, que é, muitas vezes nós estamos a pensar que o bom senso é comum, parece que é comum, mas na prática não é. E este tipo de coisas acabam também por proteger as pessoas disso, não é? Porque se calhar, para mim também seria isso o comum, não é? Faltei, não avisei, vou pagar. É o meu custo, a minha imprudência. Sim, exatamente. No direito falamos muito na questão do mínimo ético comum, que seria um denominador comum, pegando da matemática, em que seria, no fundo, um conjunto de princípios, bases e de valores que as pessoas deveriam ter, o que a lei presume que têm. Aliás, a lei até fala no bonus pater familia, no bom pai de família. Ninguém sabe quem é o bom pai de família, mas os juízes gostam muito de pegar, em função daquilo que eles consideram que é o bom pai de família, definir como um comportamento bom, mau ou péssimo, uma determinada atuação que a lei censura ou não censura. Sim. Pronto, eu diria que um bom pai de família deveria, antes ou sabendo que não pode estar perante um compromisso, por simplesmente avisar. Porque é uma slot de uma hora
que alguém está à minha espera, e as pessoas não esquecem-se isto, alguém está à nossa espera para tratar de nós, para nosso benefício, em troco de uma prestação que nós consideramos e reputamos como equilibrada, e a pessoa está, no fundo, a violar um contrato. Porque Sim. é um contrato que existe. E isso, para mim, é um elemento de grande... em todos os sentidos. Aliás, eu profissionalmente, no meu escritório, a coisa pior que ninguém faz é faltar um compromisso, sem avisar. Sim. Porque depois já não há segundo compromisso. Claro, até porque impossibilita também de estar a ajudar outra pessoa que poderia ser ajudada naquele momento. Não é? E todos temos vidas, quer dizer, eu sou advogado, mas também gosto muito de viajar, gosto muito de ler, gosto muito também de andar de bicicleta, gosto muito também, às vezes, de não fazer rigorosamente nada. Também é um direito, É não é? um direito fantástico, é delicioso não fazer rigorosamente nada e depois ter vontade de fazer, e as coisas são tão simples quanto estas. E no momento em que se quer definir uma vida, como não é o teu caso, profundamente novo, Aos meus 26. mas lançando as bases corretas daquilo que pode ser uma coisa grande. Eu não me preocupava muito se vai ser grande. A questão é perceber que a raiz das coisas está a ser bem estruturada. A sapata, o betão, as pedras, e depois começar a fazer os pilares. Se não houver isso, até as oportunidades não surgem. E falavas há pouco da valorização do ativo, no fundo, da tua valorização da tua empresa. E a valorização na possibilidade dela ser transmitida. Absolutamente. Há critérios. Passado bancário, a dívida ao fisco, à segurança social, a forma como foi organizada a atividade fiscal, a questão regulatória, se a pessoa teve em conta no negócio, está situado num sítio fantástico, mas tem um problema com o condomínio, porque o condomínio não aceitou, ou porque há o senhor de cima que acha que faz barulho, mas o barulho está na cabeça dele, não está às vezes no ginásio em si. Ou por questões que surgem de responsabilidade civil, por lesões ou por... nesta área trabalha-se com pesos. Sim. Enfim, não é um catabel de 36 a cair em cima de um dedo de um pé. É chato, é? Chato, não é uma coisa que se recomenda a ninguém. E essas coisas de licenciamento fazem com que o nosso negócio seja uma composição, como se fazia antigamente, e eu adorava fazer, pegar num mapa e ir pondo folhas de papel de engenheiro, que era assim que se chamava, com as diferentes composições que compunham a sociedade, ou seja, punha o mapa, depois punha os rios, depois punha as igrejas, depois punha as escolas, os tribunais, depois punha as estradas, depois punha os aeroportos, e ficas com uma composição, à 7ª ou 12ª sobreposição, o teu negócio está estruturado. Quem vier comprar vai decapar cada uma dessas folhas e vai perceber o que é que está aqui. E faz toda a diferença a carteira de clientes, no fundo, que muitas das vezes, quando se vende, é o chamado aviamento. Quando se vende um negócio, é um conjunto de imaterialidades que vão associadas. Sim. Estas não são tão imaterialidades, estas são mensuráveis. Tem licença ou não tem acordo com o condomínio tanto ou não tem o regime fiscal correto, tem o Código de Atividade Económica, que é o 93.130, já agora, está, se aderiu ao regime da isenção do IVA ou se não aderiu ao regime de isenção do IVA, até inclusivamente é bom quando as empresas têm endividamento. Às vezes é bom, se ele for estruturado e dentro da taxa de esforço que a empresa tem, é bom. Sim. Quanto isso, é sinal que é necessário comprar um software qualquer ou um hardware que está a investir, não é? Está a investir. Sim. Não há qualquer tipo de... A questão dos licenciamentos, eu diria que uma vez alguém perguntou-me, então como é que, quando começaram os licenciamentos express, que também existem noutras áreas da indústria, noutras áreas, nomeadamente na indústria, e eu fiz decidi fazer uma coisa muito, muito estranha, mas que foi a única maneira. Combinei com o administrador da empresa, vamos chamar a ASAI. Se a ASAI nos autuar, muito bem, se a ASAI não nos autuar... Cá uma coisa não está bem. Precisamente, porque do manto de retalho de leis, regulamentos, posturas municipais que existia, por vezes, e mais no passado, não muito longínquo do que agora, tu não conseguias perceber o que é que estava em falha ou não estava.
E isto ouviu a fazer um grande empresário da restauração da cidade do Porto que tinha por hábito fazer isso sempre que abria um novo restaurante. Diz que era a melhor maneira. Aquelas coisas. Agora já sei. Já sei o que é. Pronto, assim, É quase chamar a auditoria, não é? Quando se troca o gás, Exato. vem cá e eles pensam que está tudo bem. Está certificado. Pronto, e aqui acontece a mesma coisa. E isto tanto dá para ginásios, para boxes, crossfit, para health clubs, estudos de fitness, pilates, coisinhas mais pequenas, porque é o que há por todo lado, em qualquer lado. Sim. Maria Carmen, fitness, spa já em todo lado. Qualquer hotel que tenha um bocado de água quente corrente, É já spa. é um spa. Mas porquê? Porque tem algum tipo de regime especial ou assim? Em termos de marketing, não, por nada, é só mesmo uma estratégia de marketing. Que funciona ao contrário, porque a pessoa depois vai à procura do spa e tem uma marquesa fajuta, uma terapeuta que, enfim, que andou, com todo o respeito, andou a trabalhar nas obras e, portanto, tem as mãos mais calejadas que um trolha, que não conhece nenhuma manobra de massagem, que não conhece o efeito dos óleos essenciais, não conhece os pontos de acupuntura ou os pontos neurálgicos do corpo, e, portanto, vende-se uma coisa que depois ainda temos que chamar. Então, que é outra coisa que nos negócios da saúde está-se... oferecem todos. Toda a gente tem reabilitação, toda a gente tem fitness, toda a gente tem musculação, toda a gente tem pilates, toda a gente tem o que seja. E isso, assim, eu quando digo em ajuda a esse raciocínio, que eu sei fazer coisas na área do direito comercial, fiscal e trabalho, eu não é que não saiba direito administrativo, mas eu não gosto de direito administrativo, eu não faço. Estas áreas do comercial, fiscal e trabalho, como certas áreas na área da saúde, que são conexas e facilmente, tipo, quem tem um pode ter, quando se tem uma pode ter a outra e pode ter a terceira, aqui é a mesma coisa. Numa área de direito, quem saiba comercial tem que saber fiscal e, porque as empresas têm trabalhadores, tem que saber trabalho. Exato. Portanto, há ali um ecossistema que funciona na perfeição. E isso é daquelas coisas que tem que ser assumido. É montado quase que naturalmente, não é? Uma simbiose entre os três que acaba porque de funcionar. depois, para que elas também funcionem de forma graciosa, elas estando devidamente contextualizadas, quer em termos da parte fiscal, da parte fiscal, autoridade tributária e segurança social, como em termos também das normas de acordos coletivos de empresa ou convenções coletivas e acordos de empresa, em que são organizações, formas de organização mais vastas de profissionais. E que é uma coisa que na área está absolutamente, eu diria, subexplorada, subaproveitada e desvalorizada. Porque um profissional, quando vai trabalhar para um estúdio, para uma box ou para um crossfit, ou o que seja, para uma área destas, para uma unidade destas de negócio, devia não estar refém de uma negociação que tem que existir também só, mas devia dizer assim, eu já tenho aqui um corpo de normas que estão aqui e que resultam daquilo que os trabalhadores e as entidades patronais entenderam como mínimo que tem que existir para o desenvolvimento de uma atividade. E com o despertar e com o desenvolvimento absolutamente exponencial do crescimento dessa área, e tens essa noção muito completamente, bem. sim. Havendo isso, há uma maior tranquilidade. A pessoa, quando vai, já não vai completamente despida. Há de haver pessoas que, a nível profissional, simplesmente transportam dinheiro. Eles não ganham dinheiro. Chegam ao final do mês, tem não que ganham entregar. dinheiro. Literalmente. Não há, a taxa de retenção do valor é mínima. Certo. É mínima. Certo. E agora, se calhar, trazia, e porque essa questão do crescimento deste mercado é uma coisa que claramente me interessa muito, não é? E agora, se calhar, vou trazer para aqui, não o João Advogado, mas o João Atleta, e vamos, se calhar, falar aqui sobre este assunto, que é muito interessante, que é, aquilo que nós vendemos é extremamente difícil de se vender. Eu acho, porque o resultado não é imediato, é preciso muito esforço, é preciso tempo, é preciso investir dinheiro, é preciso sair é desconfortável porque se tem que sair de casa para ir trabalhar, e ainda assim é um mercado que está a crescer muito. E eu pergunto a um atleta que é uma pessoa que também tem uma vida profissional muito ativa e que sempre teve, o porquê? Porquê? O que é que o treino trouxe para a vida do João, neste caso? Eu cheguei ao treino por causa de uma via verde coronária
Que foi falsa, mas achei engraçado porque a Via Verde funcionou. Não sabia que havia uma verde coronária e falei ao meu médico, lá disse o que é que estava a fazer, que acontecer. Ele disse, "Ai, vai imediatamente e diga que..." Eu entrei no hospital, achei estranho porque entrei pelo meu próprio pé. E já foi há muito tempo, 2011, exatamente. E disseram que era Via Verde coronária. Portanto, fui muito bem tratado, não tenho nada que dizer do Sistema Nacional de Saúde. Aliás, eu defendo ferradamente o Sistema Nacional de Saúde. E tinha 147, 148 quilos, portanto, eu não podia esperar grande coisa da vida. Pois. Estive umas horas a marinar e permitiu-me ver, quando fui passando as fluorescentes, quando eu passava na maca e via as fluorescentes no teto a passar como nos filmes, e disse assim, isto não pode ser o fim da minha vida. Não era, mas eu tive ali uma epifania, disse assim, eu vou mudar de vida. E fui falar com um profissional, também era um small business, como é o meu... que eu continuo a dizer que nós temos uma boutique jurídica e já temos há muito tempo, mas com vista para o mundo, e eu fui falar com um profissional e sentei-me com muita dificuldade a arfar e tal. Tinha uns blazers, gastava 60, sim. Não, 60, gasto 50. Estamos a falar para aí 58. Sim. Um blazer, aliás, no estúdio ainda está lá um blazer que eu ainda hoje, sendo uma pessoa entroncada, eu fico a boiar dentro dele. Ou seja, andava com uma saca de cimento todos os dias. Portanto, eu era a mesma coisa que entrar aqui no teu podcast com uma saca de cimento assim, pode. Sim, está aqui assim, o meu... Está aqui a minha amiga e tal. Vai ficar aqui à minha beira, exato. E basicamente, o que é que me levou a motivação, a sensação de que tinha que se mudar alguma coisa, sem sombra de dúvida, a questão física também, a questão estética também, obviamente, porque eu já mandava fazer as camisas à medida, os fatos à medida, é tudo à medida, só o sapato é que não era à medida, e eu achei que aquilo não podia ser uma... E aí é que entra depois o respeito pelo profissional. Ou seja, eu treinava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a um horário que, engraçado, entrou no piramidal para o extrapiramidal, e neste momento eu não consigo treinar sem ser às 6 da tarde. E todas as pessoas, minhas amigas e clientes, já sabem que não me ligam às 6 da tarde porque eu não estou em nenhum lado, eu estou num sítio e não atendo. Pura e simplesmente não atendo. Eu atendo desde as 7 da tarde até à meia-noite, se for necessário, e das 7 da manhã até às 6 da tarde. Mas naquela hora não dá. E isso levou-me a respeitar o profissional e perceber que o profissional fazia com que eu treinasse, perdesse peso, ganhasse complexão física e não me lesionasse. Em 14 anos de treino, eu acho que lesionei-me uma vez, mas teve, porque culpa do Raul, porque o Raul contou uma andota, eu estava a fazer um deslizamento lateral esquerda-direita e descoordenei-me e torci o tornozelo. De resto, eu não me lembro de ter tido treinos, de ter tido nenhum tipo de contraturas ou pronto. E aí o respeito grande pela atividade. Portanto, foi aí que eu depois enganchou e passaram os 2 meses típicos, os 3, os 4, e portanto eu só não treino assim com in-house, sei lá, no mês de agosto e nos 15 dias de dezembro, os finais. De resto, treino sempre. Espetáculo, sim. Eu conheço um advogado, no caso de quererem processar o Raul por causa dessa questão. Eu conheço. Ainda está a tempo. Ainda não me escreveu. Já agora também uma muito querida PT, que é Maria João. Maria João também estava lá, também teve alguma culpa nesse processo. Já agora, se queremos agregar responsabilidades... Se for preciso testemunhas, certamente está também. Arranjamos, estava mais gente. Não, é incrível. Toda a gente que eu trago aqui treina, basicamente. Portanto, toda a gente tem esta questão em comum, que é, percebem que realmente o treino faz diferença para a vida e é um momento em que se consegue desligar, e se calhar é assim que se distingue muitas vezes um bom e um mau profissional, é que faz gostar daquele momento também. Sim, faz gostar. E deixa de ser um sacrifício só. Claro que vai continuar a ser um sacrifício, claro, quer dizer, estou com 30 quilos em cada mão, não vai ser um sacrifício, claro que vai. Mas passa a ser um momento em que se desliga, não é? Completamente. Eu tenho alturas em que chego ao carro e, apesar de ser só carregar num botão, o meu estado de global é de tal maneira de satisfação, de bem-estar, que pura e simplesmente eu costumo dizer às pessoas que, se elas treinassem
Mais, se tivessem uma atividade, se tivessem intimidade, se tivessem uma atividade relacionada com alguma coisa que lhes dê prazer, eu no caso tenho prazer na minha profissão, as pessoas eram mais felizes, às vezes são pequenas coisas, o nosso corpo tem mecanismos que sendo desengatados, seja desativados ou ativados, conseguem suprir um conjunto de emissários químicos que nós temos, essa famosa serotonina, as endorfinas, que nós temos depois de um treino, fazemos. Como é que alguém pode estar contente depois de fazer até à exaustão umas flexões ou o que quer que seja, um agachamento? É estranho, não é? É estranho, mas nós sabemos que se consegue. Sim. E está a começar a aparecer também. Está a começar não, já. Cada vez há mais os running clubs e essas questões todas também, que também existe aquele runner's high, não é? Que é quase Sim. uma... Eu ainda não percebi esse conceito. Não, eu ainda não cheguei lá, mas um dia hei de sair de casa e vou correr por aí também. Mas a verdade é que está a ser cada vez mais introduzido também, é isto que nós temos feito também na Fitness Metrics, é tentar perceber, ok, vocês já começam a perceber que isto funciona, então por que não introduzir isto também nas empresas? Porque depois isto passa para os funcionários vão estar mais bem dispostos, vão ter ali um momento de aliviar o stress, vão haver menos baixas, vai haver menos absentismo, vão gostar mais de ir para o trabalho porque sabem que o trabalho também lhes inclui aquelas coisas, e portanto, lá está aquela questão do propósito. É o propósito. Se eu tenho aqui tanta gente boa e aquele público que nós temos no estúdio, muitos deles também têm pequenas empresas e afins, se eles conseguem perceber que aquilo lhes faz tão bem a eles, por que não ser o propósito de ser este? Vamos alastrar mais pessoas. E dependendo, nós trabalhamos com os budgets todos, trabalhamos com... É tudo personalizado para aquela pessoa, por exemplo. Só falta a vontade. Sim, é isso. É mesmo isso. É difícil, demora tempo para ter resultados, demora tudo. Mas eu nunca conheci ninguém que me diga, pá, estou mesmo arrependido de ter começado a treinar. Depois com ferramentas que existem, eu falo por mim, eu baixo muitos treinos às vezes para ter uma ideia, mas não basta ver, porque eu se fizer um treino que tiro do YouTube ou do TikTok, o que seja, eu provavelmente lesiono-me porque sou distraído e porque consigo apanhar uma carga forte, não vejo a distinção de começar com 10, 15 para os 20, não, vou para os 20 e acabou, pronto. O aquecimento do corpo, eu sei dessas coisas todas, só que depois esqueço-me. E no vosso caso, e tendo ferramentas digitais, e a tua é uma ferramenta boa, por isso é que a estás a proteger bem. Quando uma pessoa tem um swatch, até o pode deixar em cima da mesa de cabeceira ou deixá-la até em qualquer lado. A pessoa compra um bom MRCE, como um Rolex, o que seja, diz assim que eu vou comprar, eu vou proteger. É o que estás a fazer, estás a trabalhar num ativo. Sim. E estás a investir num ativo, então vou proteger o meu ativo. O ativo o que é? Pôr o Rzinho. É definir umas categorias onde eu posso proteger e onde poderás depois fazer upgrades progressivamente. Essa é que é a parte essencial. Ainda a questão motivacional, fazendo o meu disclaimer, eu não treino de manhã. Não sou capaz, o meu corpo não está voltado para a leitura, não sou capaz. Mas eu vejo às vezes muitas pessoas que nós conhecemos, e tu conheces também dos sítios por onde treinas, por onde exerces a tua profissão, ir às 6 da manhã. Não preciso ser de casa. Tem a minha namorada que é assim agora. Às 6 da manhã? Agora começou nessa e está a adorar. Está a adorar porque... Ela gosta porque não está tanta gente, cada vez já começa a ter mais gente, mas não tem tanta gente. Ela vai e depois tem aquele final de tarde para estar tranquilo. Já foi, está feito. Está feito. Isso é o que me vendem, o final de tarde. Que eu noto que o final de tarde é um bocadinho, pronto, ir pôr, como eu costumo dizer, a brincadeira, ir pôr a lingerie e mudar tipo Superman, fazer... Ir a correr, não é? Ir a correr, mas também, pronto, lá está, pela questão do respeito, eu também, são 6 menos 5, 6 menos 3 minutos que estou a chegar, porque estas coisas têm que ser feitas. Mas passa muito pela motivação e pelo aquilo que as pessoas querem da vida. Verdadeiramente, eu sou às piada quando falas nessa questão dos runners, dos corredores, eu muitas vezes critico amigos meus que fazem, porque eles não têm depois, ele tem a atividade pulmonar, a capacidade de correr, só que depois não tem a capacidade de fazer a estabilidade do tornozelo, que é uma coisa que eu brincava às vezes com o Raul a dizer assim, isto deve ser para assaltar pessoas, porque a pessoa tem a estabilidade no tornozelo, mas não, o
tornozelo, as pernas, a musculatura dos membros inferiores é muito importante. E eles não têm isso, têm às vezes umas pernetas assim, parecem umas pernitas de frango, e que vêm de frente para nós, eles não têm a capacidade de se mover. Ou seja, Sim. às vezes veem que é um exercício físico, permito-me dizer, eu sou advogado, o especialista és tu, amputado da falta de um outro tipo de exercício de ginásio mais específico. Sim. Depois tem umas pernas muito exercitadas. Eu acho que se complementam, é como tudo. Acho que a corrida pode complementar a musculação, como a musculação deve também complementar de toda a corrida. Somos feitos de várias valências, não é? Por exemplo, é um dos motivos que me leva a gostar do jiu-jitsu, é que é um cardio. E é uma forma de eu fazer cardio sem ir correr para a rua, porque detesto. É o contrário daquilo. Eu passo tantas horas a ver pessoas a treinar por dia, que se eu ainda for fazer uma coisa que eu não gosto, eu vou começar a não gostar do treino. Sim. Portanto, tenho que fazer coisas que gosto. Tem que ser. Mas claro que para quem trabalha numa área que não tem nada a ver, que passa o dia todo sentado, às vezes há sacrifícios que têm que ser feitos. Mas aos bocadinhos, é difícil uma pessoa gostar de uma coisa em que não é minimamente competente. É normal. Sim. Os primeiros dias de ginásio são penosos para a maioria das pessoas. Então, se for uma pessoa que vai cheia de motivação e que vai com tudo, há pessoas que acabam a vomitar os primeiros treinos. Tipo, é normal. E é normal, é comum, não devia ser normal, mas acontece e é normal não ser bom ao início, mas é como tudo, não é? Vai-se melhorando, vai-se gostando cada vez mais de fazer também, processo, não é? É um progresso. É muito interessante, é uma coisa muito interessante também de analisar. Os sítios onde se faz esta atividade depois também são muito apelativas ou podem ser condição, os sítios e as pessoas. Mas isto parece uma banalidade, mas em todos os lados funciona. Sim. E aqui funciona particularmente porque é em que a motivação tem que estar sempre no topo. E eu às vezes pergunto, mesmo numa relação, quem tem uma relação de mais 2 anos, 3 anos, 5, então com 14 ou 15 anos, às vezes precisa dizer assim um bocadinho, transmitir um bocadinho o estado de espírito, ou então o profissional, e como é o teu caso e também é o caso de todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, já têm um radar em que fazem uma varredura e já sabem o que é para fazer ou o que é que não é para fazer. Às vezes há exercícios que são inadequados a um estado de espírito e podem contribuir depois também para. E aí a pessoa fica desmotivada. Mas ter essa capacidade que se desenvolve, mas também é muito adquirida, é essencial ou tão importante como falarmos no enquadramento fiscal, do IVA, da Segurança Social, do Regulatory Affairs, porque no fundo, a última instância, é o que traz, como dizem os galegos, traz os cartos. E os cartos, o dinheiro, vem por via das pessoas que vêm uma vez e que repetem essa vez. Não é vir só uma vez, porque a primeira vez até podem vomitar. Sim, exatamente. É o chamado lifetime value, não é? Um bocado. Esse valor agregado e tem a ver com... É muito complexo, porque a pessoa, da minha experiência, vasta ou não, é a minha experiência, é uma atividade volto a repetir, a palavra quase base deste podcast é respeito pelo profissional. Porque o que pode fazer por nós de mudança é tão grande. Eu muitas vezes falo e digo isto, e já o disse 500 mil vezes ao longo de 14 anos, agradeço assim do nada, que nós devemos agradecer em vida, não é depois de mortos. É verdade, exatamente. Agradeço em vida o facto de haver pessoas na minha vida, na minha existência, no meu espaço, que me ensinaram e criaram um condicionamento positivíssimo, que é eu esteja em Singapura, esteja em Seul, em Nova Iorque ou em Narchouza, eu quero treinar às 6 da tarde. E nem que tenha em qualquer lado tem uns elásticozinhos, nem que seja só para fazer assim, e da perna para cima, para baixo, qualquer coisa, o nosso corpo é um elemento, é uma máquina de exercícios. É incrível, sim. Mas estou aqui a falar, até parece que sou o PT. Não. Mas força. É esta a experiência que importa, não é? Eu posso ter o conhecimento, se vocês não sentem na prática, não tem piada nenhuma, não é? E perceber que uma cadeia de músculos funciona assim, depois ataca aqui, faz assim, vira para ali, e se eu diminuir 2 graus a 10 graus já não sinto ali, isso para mim é magia. E eu dou valor àquilo que eu não conheço. Nós tentamos, eu acho que é uma característica nossa de Estúdio Foz, e acho que se calhar também é um bocadinho por isso que a minha simbiose ali com o Raul e com a Sílvia sempre funcionou muito bem, que é, nós gostamos todos, além de passar o treino, gostamos de ensinar. Sim. É uma coisa que nós gostamos, que é de explicar o porquê. Eu acho que nós também temos um bocadinho mais de
de vontade e de querer fazer as coisas quando percebemos porque é que o estamos a fazer, não é? Se eu dissesse, olha, vamos empurrar este peso de A para B. Porquê? Porque eu é que sei. Exatamente. Porque é que sei esse argumento? Isso era o que faltava. Exatamente. Eu é que Faz e eu é que quem manda aqui sou eu. É verdade. Esse respeito também deve ser mútuo. Também acho que a coisa não é só o professor que tem direitos. Acho que também defende muito. Esta questão toda legal também protege muito o consumidor. Certo? Sim, gato por lebre, pessoas que não têm noção daquilo que estão a fazer e que dizem que são. Eu sou o PT para mim é mais um critério económico, eu diria, distingo mais entre um bom profissional e um mau profissional. E um mau profissional pode causar danos, não digo irreversíveis, mas pode nos condicionar, pode. ou se calhar até, mas durante 2 meses pode condicionar porque fica com um torcicolo, ou fica com uma contratura, ou fica com outro tipo de lesão que eu não consigo elencar, porque não as tive também, graças a Deus, por um mau profissional, que diz que é. Sim. Diz que é, e tem a ver com a questão regulatory affairs. É mesmo assim. Sim. A mesma coisa na tua, e também queria agora virar de entrevistador, para perceber um bocadinho que até que ponto esta questão das competências funcionais das pessoas é tida em conta na fitness metric. Tem que ser a 100%. Nós não podemos mesmo desligar de quem é a pessoa que nós temos à frente. Acho que há uma tendência muito grande de nós tentarmos separar as pessoas em coisas. A pessoa tem esta lesão, a pessoa tem isto. Não, primeiro estamos a falar do João, não estamos a falar da lesão do ombro, não estamos a falar da lesão do tornozelo, não estamos a falar disso. E acho que, tendo em conta, temos que ter sempre em conta o contexto da pessoa, mais até do que só a lesão ou isto ou aquilo, o contexto. Por exemplo, já me aconteceu ter contextos completamente diferentes e o plano de treino, quem olhar de fora, parece a mesma coisa. Mas eu tenho a noção que aquele plano de treino vai ter um impacto completamente diferente numa pessoa e noutra. E essa é a parte gira disto, que parece que muitas vezes... Por exemplo, eu vou às equipas, se tenho que analisar 14 pessoas de cada equipa. E aquilo, muitas vezes, nós, além de termos pouco tempo para trabalhar, temos pouco tempo para comunicar com eles ali, mas eu tenho que falar com elas, tenho que ver jogos, porque tenho esse brio, gosto de ver jogos, gosto de falar com a equipa técnica, gosto de falar com os fisioterapeutas, perceber como é que está, gosto de voltar a olhar para trás quando perguntei qual é o histórico de lesões, quando é não sei o quê. E muitas vezes, depois até vamos a ver, e só muda o número de repetições de um exercício, muda ali não sei o que mais, muda as notas que estão escritas, só a parte descritiva, e de repente... parece parecido, mas não é. Experimenta fazer aquele treino durante um mês e vamos ver se não é diferente. É muito interessante isto. É a parte gira. É ingrato, porque parece parecido, mas ao mesmo tempo é muito fixe. Vocês estão a falar, estás a falar de uma coisa engraçada e genericamente vocês falam de uma imaterialidade. No fundo, vocês estão a dizer assim, está esta receita aqui, vai ser um bolo, ou um soufflé, ou uma tarta, ou uma torta com este efeito. E perceber que a quantidade, as séries, o número de exercícios, de quantidade de exercícios, o número de séries, a forma como cada série é executada, a graduação de peso, pôr isso numa equação. Eu faço isso, mas noutra coisa. Faço isso num planeamento fiscal. Exatamente. Há um ano sim. em que só sei que a coisa correu absolutamente bem quando, por exemplo, quando é uma mudança de residência fiscal, o residente fiscal, a outra autoridade tributária que recebeu, diz, tu pertences cá. Aí digo assim, acabou. Ok, está resolvido. Sim. Aqui no vosso caso é ter uma receita, que para mim é completamente estranha, em que para a construção de um bom braço, de um bíceps, de um tríceps, do que seja, vocês sabem que aquilo combinado com aquela cadência, não é? Dá tanto. Exatamente. Ou permite este resultado. Sim. Tendencialmente. E eu vi isso no meu caso e achei sempre fabuloso. Como é que se conseguiu? Sim. Quer dizer, não falhando também. Sim, às vezes vamos um bocadinho por tentativa e erro, vamos percebendo a resposta, temos que perceber, temos que reavaliar, temos que reaproveitar e rebalancear tudo outra vez para perceber se está a funcionar no sentido que nós queremos, ir às percentagens muitas vezes, mas será que dá para reduzir aqui 2% ao volume, dá para aumentar? Por exemplo, a aplicação permitiu muito fazer esta gestão de forma simples. Por exemplo, alguém fecha o treino e eu sei logo que a pessoa, da última vez que fez aquele treino para esta, subiu 2% o volume. Ok, está aí no caminho que eu quero. Mas reduziu agora 10%. Opa, deixa-me falar com a pessoa, perceber o que é que aconteceu. Vamos ver. E também no questionário do wellness dela, a pessoa disse-me que dormiu mal porque amanhã tem uma reunião importante.
ok, já dá para perceber que tem aqui um porquê, não vamos mexer no plano, vamos ver como é que isto vai. Mas se consistentemente, por exemplo, a pessoa diz-me que no wellness tem dormido mal e que está estressada, se calhar vou ter que descer o volume de treino um bocadinho porque pode estar a afetar outras coisas da vida. E por isso é que não podemos copiar um plano e colocá-lo para outra pessoa sem olhar para o resto. É como eu agora pegar nos termos e condições de estúdio FOS e dizer, é igual para mim, está feito. Não funciona. Tentação. É isso, não, é mesmo uma coisa individualizada. E dei comigo muitas vezes quando há uma transição ou uma substituição de um professor, entre vocês, quase como definirem tipo, este é alérgico ao glúten, não pode comer, é celíaco, ou o que seja. Ou seja, este não pode fazer, o braço tem um problema, uma calcificação, não pode. E isso é aquilo que pode levar as pessoas a não se lesionar. Não se lesionarem é motivo de voltar. Se houver um enquadramento de espaço agradável com uma pessoa que tenha a contenção para saber quando é que é para falar, como é para falar, ou seja, a parte imaterial e a parte material, a parte relacional, ligada à parte técnica, depois é uma receita. Porque é que há coisas que têm sucesso? Porque é que tu estás a ter o sucesso que estás a construir? Pode parecer que ainda está, mas está lá, é como certos caulos. Antes de ir cá para fora já estão lá em baixo. A questão tem a ver com essa história. Outros exemplos que nós conhecemos, que já falámos, de casas que funcionam bem. Porquê é que funcionam bem? Porque, sobretudo, tem pessoas. Pois. Pessoas bem formadas e que sabem gerir o enquadramento que cada um tem. Portanto, metendo-lhe aqui a técnica bem formadas, diria, no sentido humano e no sentido técnico. Isto tudo misturado é um cocktail que nunca costuma funcionar mal. Nunca costuma funcionar mal. Agora, tem que ser com muita humildade e com a percepção de que, às vezes, e outra questão importante, a questão do preço, não tem que ser o mais barato. O mais barato não tem que ser o pior, mas nem o mais caro tem que ser o melhor. Mas eu diria que há uma certa propensão para que certas coisas boas têm que custar o seu preço justo. Não digo que seja mais caro, tem que ser o preço justo. Sim. E às vezes combinar uma coisa mais direcionada, um PT e depois um treino mais genérico, também não vem mal ao mundo. Hoje lia qualquer coisa que eu gosto muito de viagens, aliás eu acho que trabalho para viajar, e dizia assim, vai, não importa como vais, o que importa é ir. Sim. E o ato de ir, de viajar, por si só, é o mais importante de todos. Como é óbvio. E aqui é a mesma coisa, queres treinar? Vai. Treina, isto é o mais importante. Depois, é assim, se treinas num sítio mais com um PT, sem PT, não, que se faça com critério, que se tenha uma consciência corporal, e a partir daí tudo pode seguir. Sim, eu tenho acompanhado muitas pessoas e se me perguntarem qual é a coisa que eu mais gosto de fazer e dizer assim, isto aqui é se eu só pudesse fazer de uma maneira, sempre isto, que era começar presencialmente, para a pessoa aprender a treinar, educar na parte de educação e depois começar a enquadrar o treino onde a pessoa quiser treinar, onde tem mais jeito, porque nem toda a gente mora ali perto, nem toda a gente consegue treinar presencialmente connosco, mas ter ali um, 2, 3 meses presencial e depois online. Claro que muita gente gosta do presencial e quer ter o presencial, tudo ótimo, mas estou a falar para uma pessoa que tem um budget mais reduzido, fazer desta forma, 2, 3 meses ali, educar-se no treino e depois passar para o online, porque não, cada vez mais há opções que são interessantes para isso. Porque estes sítios também são depois, além de tudo aquilo que nós dissemos e dessa habituação que é importante, eu não prescindo do pessoal. Sim, exatamente. Mas todos nós já tivemos que prescindir e percebemos que podíamos prescindir do pessoal, do físico, do presencial. Mas tenho muito gosto na hora em que treino, as pessoas que estão no treino fazem. Como é óbvio. E o Make My Day, quer dizer, aquelas coisas, uma pessoa sai. E às vezes não é questão de estar a falar meia hora, uma hora. Não, às vezes são conversas de 5, 10 minutos entre 2 exercícios. Entre 2 pausas, tipo, ver se agora não me estão a olhar para mim, deixa ver se faço aqui uma 10 minutinhos, 10 minutinhos, 2 minutinhos de pausa, que só nos estamos a prejudicar a nós, estamos a roubar o nosso tempo, mas pronto, também às vezes é importante. Super. Para uma pessoa ir com mais
há conversas, há relacionamentos sociais que se têm que valem. E não só, eu acho que o treino tem uma coisa especial, que é, acho que é dos poucos sítios onde nós temos alguma meninice e podemos ter lá à vontade. Sim, Estamos sim. lá de calção e t-shirt, estamos lá a mandar umas piadolas uns aos outros. Há uma meninice que é gira de ver. Uma pessoa, por exemplo, já me aconteceu, fui jogar um torneio de voleibol das Chaves e fui eu jogar, já não jogava há não sei quanto tempo. Fui jogar e estava lá uma equipa de Masters, há malta de 40 e muitos, 30 e muitos, ou seja, já não era suposto estarem a jogar com muitas aspas, não é? Do ponto de vista de... Antigamente isto não existia. Mas o quão aquilo parecia se eu fechasse os olhos, podíamos dizer que eram miúdos de 14 anos que estavam ali. É incrível. Eu acho isto das coisas mais impecáveis do desporto. É podermos ser meninos e podemos brincar assim entre nós. E esse ambiente de estudo e foz é muito difícil de replicar. É mesmo muito bom nesse sentido. E voltando ao começo, tem a ver com a questão de proteger o nosso negócio. Tu tiveste uma ideia, implementaste a ideia, vi-te às vezes com aquela percepção de então vais fazer assim, vou fazer assim, mas falaste com muita gente, isso é uma coisa engraçada, falaste com muita gente que referenciaste como podiam ser um aporte muito grande para o teu business, para o teu plano de negócio, até para o teu plano mental de negócio. Super mesmo. E certas ideias que podem às vezes depois até esta realidade não se consumar, mas até o não, eu digo na brincadeira e não é na brincadeira, é alguém muito importante da minha vida que me disse sim ou não. Não também é uma resposta. E às vezes um não é salvítico, porque nos leva-nos a ir por um caminho que não é o caminho que seria o correto. Sim, e antecipadamente saber que não é o correto é evitar uma frustração. Super. Não, o conceito desta empresa mudou completamente desde a ideia que eu tive até executar até o que é hoje. Notas que há uma mudança... Completamente. Um padrão de desvio. Sim. Mas que é tipo 30%, 40%? Se calhar mais até. Mais? Porquê? Porque isto ótimo. Começou por ser o core business disto, era a aplicação em si. Era aquilo que eu tinha idealizado, era ser... Agora usou mais como uma ferramenta para este meu propósito que cresceu... Porque comecei a vê-lo na prática e pensei, espera, isto é fixe, é mesmo muito fixe. Pode crescer, pode... Sim, e não era só o pode crescer a nível de financeiro, porque uma aplicação também pode crescer e daria menos trabalho operacional. Mas isto de conseguir colocar o desporto assim a mais gente diretamente e ver o resultado, apresentar depois resultados mesmo, é muito fixe, é muito interessante. E portanto passou muito mais de ser só o software para o software ser a minha ferramenta de trabalho. E valida também o software de certa forma. O meu trabalho tem-me validado muito o meu software. E é um tipo de negócio que pode, o mercado digital e os business na área digital podem escalar de uma maneira absolutamente brutal. Não tem fronteiras, não é? A questão linguística com a inteligência artificial, isso não se coloca sequer. Não. E o espaço geográfico também não. Ou seja, são coisas que podem realmente atingir níveis, por isso é tal coisa, quando há essa possibilidade, nas startups temos muito essa noção, quando se começa, eu proponho logo aquela lógica, vamos preparar isto como se fosse para vender amanhã. Exato. Que é precisamente engordar o negócio de uma maneira estruturada, de uma forma organizada, ou então, na outra versão, o negócio já está desenvolvido e rematando, dizer assim, quando é que querem vender? Então vamos preparar para vender daqui a 3 anos. Como tudo na vida, se nós quisermos, e na fiscalidade isso é um dado adquirido, se quiseres receber um rendimento imediatamente, ele é mais tributado. Se quiser receber um rendimento diferido no tempo, disfarçado ou com outro tipo de roupagem fiscal, é mais atenuado e pode-se receber mais em termos concretos. Certo. A vender uma empresa é a mesma coisa, se ela for preparada, criar uma estrutura, uma SGPS SA, criar unidades jurídicas e fiscais que permitam organizar as coisas com o tempo. O planeamento sucessório e tudo isso. Portanto, o caminho que estás a fazer é o caminho, não é o caminho certo nem errado, é o único caminho que se pode fazer se queres estar em jogo, no jogo bom. Sim, no sim, jogo das pessoas que, devia ter feito, não sabia. Soubesses, Não, é estudasses. interessante. Mas também o ambiente estimulou muito a isso, há que dizer. Aquele ambiente estimula muito... O estúdio, para mim, tem muito essa valência também, aquele estúdio. Tem muita gente empreendedora e muita gente que está à frente de empresas também. E eu digo sempre isto, a culpa muito de eu ter começado qualquer coisa também é delas, porque realmente tive muita ajuda.
muita ajuda vossa, entre perguntar sobre a ideia, o que é que acham, o que é que não acham, será que faz sentido, será que não faz, às vezes perguntar um contacto, olha, isso, e por aqui com quem é que eu posso até falar, não sei o quê. Este network que aquilo me traz tem um valor completamente, não sei mensurar o valor que o network traz aqui neste sentido. Tanto que estamos aqui hoje, não é? Sim, e eu fico muito honrado por isso, porque eu também já fiz este exercício, até 90% dos meus amigos são, é um drama, o que eu vou dizer é um drama, porque 90% dos meus amigos que eu conheci quando tinham 30, estavam eles na minha idade, com 57, 58 anos. E agora há uma sucessão que é dramática para mim, que é dizer assim, eu agora sou eu que me estou a transformar ainda tendo muito caminho para percorrer. Eu costumo dizer que ainda estou a descer a Avenida da Boa Vista a engatar a quinta velocidade, se não tiver a oitava, mas a questão é mesmo essa, sempre me motivei, porque via outros motivarem-se e fazerem testes de realidade com pessoas mais velhas, com quem tinha boa relação de confiança, tinha relações, e que agora eu vejo, as pessoas vão se retirando numa primeira fase, outros, por circunstâncias várias, também vão partindo, e eu fico partindo das suas atividades profissionais, indexada, reforma 65 anos, e as pessoas vão embora, deixam de estar numa administração tributária, na segurança social, numa empresa, e a pessoa fica com a sensação de perda. Mas o motor é mesmo esse, ver quem faz melhor, é quase como benchmarking, ver quem faz melhor, imitar quem faz melhor, tentar fazer também tão bem. Exato. Quem nunca, e essa é a linha boa. Sim. Não diria copiar, mas diria pelo menos pegar nos ensinamentos bons, não é? E também nos erros, também se aprende com os erros dos outros, é tão bom. Se falares em copiar na arquitetura, eu acho que não há ninguém, porque mesmo aquelas formas mais, umas arquitetas iranianas, ou os arquitetos ingleses, destes últimos, sem falar muito em nomes, eles, no fundo, alguns deles dizem assim, eu imitei ou copiei a natureza. Há uns que se copiam uns aos outros e outros copiam a natureza. Portanto, em última instância, essa questão de... Estamos sempre a copiar algo. Estamos sempre a copiar alguma coisa. Há uma linha, há um conceito que depois acaba por estar refletido em alguma coisa. Ou num caracol. Estou a falar do caracol porque é de uma escultura no Guggenheim de Bilbao, em que tem precisamente... na entrada tem lá foi imitada, foi uma espécie de umas chapas de metal muito grandes que fazem um labirinto e que é um caracol. Foi imitado, dito pelo criador, é um caracol. Sim, exato. Exatamente. Se calhar pensou-se assim numa coisa mais pitoresca e tal. Isto é só estar a cabeça dele e não sei e mesmo nas aplicações, eu imagino que tu possas inspirar muito em coisas que têm funcionalidades que a tua não tem e dizer assim, eu podia pôr isto. Claro, então eu já disse, não inventei nada. Isto foi coisas... Houve coisas que eu implementei sem copiar, ou seja, eu via que se fazia isto de uma maneira, mas isto podia ser muito mais prático e foi só tentar adicionar isso. Mas há outras coisas que claramente me inspirei em outras coisas, como eu vou estar a inventar tudo, vou criar a roda nova para quê? Não havia hipótese, há coisas que não dá para fugir muito, infelizmente. Ou felizmente, se está bem, vamos só tentar melhorar, se der, se não der, está bem assim também. Este é um assunto que podia ser aqui estendido por horas e horas e horas e horas. É incrível mesmo a advocacia. E esse é um dos medos que eu tenho, muitas vezes. Eu, por exemplo, estamos a falar agora de estamos sempre a imitar qualquer coisa. Muitas vezes é um medo que eu tenho. E esta parte da advocacia também protege isso, que é, às vezes eu acho que estou a fazer alguma coisa original, mas e se eu estiver a copiar alguma coisa? Isso deve acontecer, por exemplo, imenso com os artistas. Serem acusados de estar a copiar qualquer coisa e, mas eu nem sequer fazia ideia que aquilo existia, simplesmente é parecido. Isso é recorrente em termos de marcas, da parte figurativa e nominativa da marca, acontece muitas vezes. Depois também se usa, às vezes, as questões relacionadas com a propriedade intelectual, como é o caso da famosa sola, de Soulier de Satin, a sola vermelha do Louboutin, que, tendo tido diferentes abordagens a nível da jurisprudência europeia e americana, nada mais é do que uma forma de fazer publicidade e gerar inputs e outputs publicitários por cada decisão que há no sentido positivo ou no sentido negativo.
porque é um negócio multimilionário, é uma área multimilionária, são criadores multimilionários e, em última instância, ninguém sabe, toda a gente sabe quem é o Lobotan, mas ninguém sabe qual é a outra parte que está a reclamar. Porque já são tantas em cada país que estão a fazer essas reclamações, por isso é que há decisões no Brasil, houve recentemente uma, houve na Europeia já houve várias em várias instâncias, nos Estados Unidos também. O problema da questão dos registros das produções intelectuais ou produções de aplicação industrial, muitas vezes é o facto de, no caso, por exemplo, da indústria dos sapatos, um grande senhor dos sapatos com marca própria em Portugal e com marca branca também, dizia-me que a única forma que havia de evitar uma contrafação ou que alguém copiasse era evitar que eles entrassem nos stands com fotografias, com telemóveis, com pequenas câmaras, porque e ainda assim eles podiam reproduzir, algumas coisas são fáceis de reproduzir por desenho, bastava mudar pequenas apresentações, meio centímetro, mais meio centímetro, ou uma fivela em vez de ser redonda é quadrada. Já não é igual. Que torna impossível isto. Imagina, em média, uma empresa de produção de calçado que não tenha coleção feminina, masculina, tenha feminina e masculina, apresenta por coleção sempre, no mínimo, estamos a falar de 10 pares de sapatos. Tem que o fazer, portanto, 20, 2 vezes por ano, 40, embora aqui a questão das estações já está um pouco esbatida, tanto no sapato como na indústria têxtil e vestuário. Imagina o que era promover processos de registro para cada um desses sapatos. Pois. E depois vem a outra parte. A outra parte é como é que eu vou defender a minha criação. Eu tenho o registro, ou até fiz tenho uma patente, porque há uma solução criativa para o fecho do sapato ou tecnológica, como foi o caso daquela firma italiana que tinha a sola que era respirável. A questão não há ainda, com a abrangência que devia haver e com a quantidade, juízes que tenham formação e que tenham sensibilidade para assuntos na área da propriedade intelectual. Eu dou um exemplo de um caso que foi muito conhecido e é muito conhecido em Portugal, que é da firma Miguel Vieira, em que houve um fabricante que andou anos e anos a fios a colocar o símbolo da firma Miguel Vieira, que era, vulgarmente, poderia dizer que são umas asas, e a assinatura do próprio criador, e o indivíduo foi condenado, primeira instância, segunda instância, foi completamente identificado que era ele, e eu duvido que hoje, já não tenho noção de como é que o processo ficou, tenho dúvidas que ainda hoje, identificado o contrafator, a fábrica, quem é a pessoa, porque se apresentou à insolvência, o assunto não está tratado. E depois ainda podem dizer assim, o senhor agora, imagina uma pessoa que tem uma dimensão a nível nacional, e nós já tivemos no caso da Levi Strauss, há muitos anos atrás, diziam-nos assim, numa feira no Algarve, em Loulé, nós encontramos 10 pares de calças da Levi Strauss que não são verdadeiras, são falsas. Então teria que ir uma pessoa do Porto, no caso, a Loulé, para tratar das calcinhas, e depois ainda tinha, eu estou a falar em 10 calças, agora imagina se fossem 2 toneladas de roupa. Sim. Em que tinham que destruir, e nós é que tínhamos de destruir isso. Agora, multiplica isso pelas feiras. A feira de Espinho, que está aqui perto daqui, a feira não sei o quê de Matosinhos, a feira de Cerveira, essas epicentros da contrafação. Sim, bem. Ter que fazer isso. É impossível. Não, e termino com outra. Imagina o potencial de perturbação que existe também dessa marca, de Miguel Vieira, que em certo momento se descobriu 50 quilos de etiquetas. Eu vou especificar, uma etiqueta de qualquer marca anda na ordem das 2, 3 gramas. Portanto, 45 ou 50 quilos de etiquetas, o potencial contrafator é absolutamente brutal. Gigantesco. Se calhar maior que a produção dele. Acredito que não sei, mas é muito relevante. Super, inacreditável. E isso é perda de tudo, é perda de dinheiro, de dinheiro de investimento que pode ser usado para desenvolver novas tecnologias, novos desenhos e pronto, já para não falar depois da questão, que isso era mesmo uma questão brutal, que é
quem é que é a criação, de quem é a propriedade autoral da criação de uma máquina de ferramenta de inteligência artificial, Por exemplo. quando produz. E as grandes marcas, todas elas dizem que não usam para, mas o que eles não dizem é que eles usam a ferramenta de ferramentas de inteligência artificial para fazer prompts de moda, definições de busca de novos conceitos e que depois, obviamente, são trabalhados a nível da intelectualidade de uma equipa e de uma direção artística. Obviamente que sim. Mas o molde em si. Precisamente. Isto vai ser uma janela que se vai... Quer dizer, já está aberta. Já está abertíssima. Já é uma luta de em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Sim. Isto é inacreditável. E, portanto, estes processos demoram e, entretanto, a empresa está só a perder dinheiro e É uma sangria, é uma veia aberta que todos os dias se perde. O Tribunal demora, entre a primeira instância e o Supremo Tribunal de Justiça, demora 5, 6 anos, porque geralmente são processos de crime que, para serem investigados, são muito complicados. Quer dizer, as estruturas que temos são próximas. Eu digo na brincadeira que o processo que condenou o Camilo e a sua companheira, a amante do Camilo de Oliveira, Camilo Castelo Branco, perdão, que o processo que foi usado vagamente é parecido com o processo que nós temos no século XXI. Ou seja, é um processo absolutamente anquilosado, que não é aberto às novas realidades. E quanto mais entramos na tecnologia, seja numa cópia imagina a cópia da tua aplicação. A cópia, por qualquer razão, a linguagem máquina associada à tua programação, ao teu código-fonte, é apanhado e é copiado. A reação da justiça a uma situação dessas é absolutamente desastrosa. Certo. É deprimente. É de dizer assim, eu tenho medo que aconteça qualquer coisa. Pois. Mas se não se tiver nada, então é que estamos entregues ao diabo. Não vamos dar ideias aqui à malta. Não, de maneira nenhuma. Deus. Até porque está muito bem protegido. Exatamente. Nós garantimos. Tentem, não tentem nada. Muito obrigado mais uma vez por esta conversa. Estes processos demoram muito tempo. Se calhar esse processo vai só ficar fechado depois do Sócrates. Talvez. Vamos ver como é que isso funciona. Se calhar tenho que lhe dar o número de um advogado que eu conheço também. Não para ofender ele. Muito obrigado por esta conversa. Eu é que agradeço. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Chão, espetáculo.